A Quest divulgou uma sondagem de intenção de voto para presidente nas eleições de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. E quem está aqui é o Felipe Nunes, diretor da Quest, que deu o ar da graça aqui no meu jornal. Coisa chique. Prazer te ver. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que você preparou umas coisas novas aqui, exclusivas para a Natuza Neri, afinal de contas é minha primeira edição das 18, depois que você ficou chiquérrima de apresentadora, então não podia fazer feio. Eu só quero assim, tá? Dado exclusivo. Claro, obrigado pelo convite sempre. Primeira pergunta, meu amigo, quais são os principais recados da pesquisa que você fez hoje? Primeiro, Natuza, vamos lembrar para quem está nos assistindo, esse ano não está fácil, hein? Tivemos Nossa, nem me fale. Pix, INSS, soberania, operação policial, quer dizer, tudo isso mostra pra gente que é preciso ter muita cautela na hora de analisar a pesquisa. Por quê? Teve gente muito apressada que já decretou a morte do Lula no começo do ano, depois que ele era imbatível, e agora está todo mundo, Natuza, discutindo de novo se a oposição vai se organizar ou não. Então, vamos ter cautela, né? Como bom mineiro que sou, vamos devagar com andor, né? Mas tem um detalhe que é muito importante. Eu queria dividir com o nosso assinante aqui no telão. A gente está vendo, de fato, uma mudança, né, entre outubro e novembro na dinâmica das intenções de voto, né? Essa é uma simulação de segundo turno. A distância de Lula para Tarcísio de Freitas, esse é um exemplo, eu vou mostrar os dois. Era enorme lá em dezembro de 24, então antes desse ano começar, o Lula tinha uma distância enorme. A gente foi vendo com o Pix e com o INSS, né, essa distância diminuir, e aí depois da soberania a gente viu o contrário, a margem abriu de novo e agora, depois da operação policial, o Lula tinha 45 de intenção de voto se a eleição fosse hoje no segundo turno, passou para 41 agora em novembro, 33% tinha o Tarcísio de Freitas, agora tem 36%. Esse é um exemplo de como a distância diminuiu pós-polícia, pós-operação policial. Vamos ver o segundo exemplo, que mostra o mesmo cenário. A gente vai ver agora o cenário na de segundo turno com o governador de Minas, Romeu Zema. Distância estava estável, abriu um pouco e agora diminuiu. Você tinha de 47 a 32 era a distância em outubro, agora a distância num eventual segundo turno 43 a 36. Mesma dinâmica que a gente viu, o último gráfico Natuza vai mostrar com um outro governador, eu escolhi 3 só para a gente fazer essa análise. A gente vai ver aqui agora a dinâmica com o Ronaldo Caiado, olha lá, também uma distância parecida, depois ela se abre e agora de novo a gente retoma. Lula tinha 46 em outubro, 31 em outubro, isso foi apertando em novembro, a distância diminuiu 42 a 35. Então, de novo, muitas emoções ao longo desse ano, né? Muitas mudanças, o cenário político está altamente volátil e agora tem um novo recado que esse outubro para novembro, a distância de fato diminuiu. Eu sou capaz de apostar que se tivesse a medição aí do governador do Paraná, Ratinho Júnior, o movimento ia ser mais ou menos o mesmo. Muito parecido mesmo, com Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, o movimento é o mesmo. Com Eduardo Leite, que é um nome hoje que nem se comenta muito, o movimento é o mesmo, ou seja, a tendência é esta que a gente está observando aqui. E o que isso nos mostra? Isso é importante, porque para além dos números, eu não me fixaria nos números que o Felipe traz. Eu me fixaria nos movimentos que você traz. Porque os números contam muito, a gente está muito distante da eleição, não dá que se falar em segundo turno. Mas os movimentos ajudam a entender o que está acontecendo. E nesses meses, quer dizer, nesse período em que os governadores de direita têm um sprintzinho e o Lula um pouquinho para baixo, é porque tem o elemento segurança pública aí que ainda movimenta corações do lado da direita. A direita consegue galvanizar esses apoios. E é muito curioso, né? Porque a gente fala de direita e esquerda em debate de segurança pública, a esquerda sempre errou muito e se desconectou ao errar da sociedade, e a direita soube se conectar, mas também não é capaz de dar soluções para o problema. Então você tem os dois polos políticos se mostrando com muita dificuldade de dar respostas. Por quê? Porque se o remédio fosse o remédio da operação do Rio de Janeiro ou outros remédios em estados, o Rio de Janeiro era a Suíça,
o São Paulo era Dinamarca, e não é esse o caso. Mas tem algo no discurso da direita que faz esses candidatos de direita se aproximarem do eleitorado. E no caso do Lula, tem aquela frase infeliz de traficante ser vítima, que depois ele disse que foi um mal-entendido. E foi fundamental. Na pesquisa de ontem, a gente mostrou que a frase do Lula, as duas, a primeira sobre a traficantes serem vítimas dos usuários e a segunda em relação à dinâmica da matança que ele critica, as duas pegaram muito mal para ele, justamente no momento, Natuza, em que as pessoas estão dizendo que a segurança pública é a principal preocupação, né? E aí você está me provocando. Sim, eu tenho até uma outra pergunta para te fazer, que que movimento é esse? Que movimento que você está mostrando para a gente? Então, porque essa provocação que você está fazendo, ela é muito importante, Natuza, porque quando a gente vê essa diminuição, a gente se pergunta onde é que aconteceu o movimento, né? Então, vamos colocar aqui na tela. O assinante da Globo News já está acostumado a ver a divisão política que a Quest propõe para o Brasil. A gente divide o Brasil em 5 grupos, né? Os lulistas, 18% dos brasileiros se autodenominam lulistas, 15% se autodenominam esquerda não lulista, 31% se consideram independentes, 22% é a direita não bolsonarista e 13% gostam de ser chamados de bolsonaristas no Brasil. Natuza, o lulista e a esquerda não lulista estão calcificados de um lado. A direita não bolsonarista e os bolsonaristas calcificados do outro. Então, o que está em disputa agora? O independente. O que está em jogo nesse momento é quem vai conseguir lutar pelo independente. E aí, eu faço aqui um recorte exclusivo, que não foi divulgado ainda, para a Natuza Neri, para a edição das 18, que é o seguinte. Olha o movimento que a gente está observando daqueles três governadores em relação aos independentes. Então, eu cortei só aquele meio, aqueles 29%, 31%, né? 31%, verdade. Só aqueles 31%, aquele 1/3. Olha o que aconteceu, Natuza. No caso do Tarcísio de Freitas, o que a gente chama em Minas de um bololô. Está tudo embolado, né? Você não consegue identificar com clareza como é que os independentes estão se comportando. 36% dos independentes dizem que não vão votar em ninguém, 28% dizem que vão votar no Lula e 30% vão votar no Tarcísio. Ou seja, está na margem, tudo empatado. Igual. Agora, olha que curioso, no caso de Zema e no caso de Caiado, eles têm conseguido, depois da operação, outubro e novembro, conseguir um destaque em relação aos independentes. Ou seja, estes dois governadores, no caso de Caiado, que tem aprovação alta em Goiás, e tem muita força política numa agenda sobre segurança pública. E o Zema, que está dando entrevista à torto e direito, dizendo que sobre a questão das facções, de igualar o tema das facções a terrorismo, ele está conseguindo mexer com os independentes. Então, Natuza, o que isso aqui revela para a gente? Se na soberania nacional os independentes abriram espaço, abriram o coração para o governo Lula, na questão da segurança pública, os independentes estão abrindo, na verdade, seus corações para a direita e, em especial, para esses dois governadores. Interessante isso.